Não vai acontecer? Não, ele vai para um camarote. Ele vai ao Maracanã, mas ele não vai no setor norte, que é onde se concentra a grande torcida do Flamengo, as organizadas, tudo. Então, ele não vai mais para o setor norte. Ele vai para um camarote. E aí, a outra notícia do dia é que Quer dizer, essa nota aí, né, em razão da nota publicada... foi unilateral da direção do clube, mas os representantes estão à disposição. Obrigado, nação. Estaremos juntos na Norte amanhã. Isso aí não vai acontecer. Isso já não vai mais acontecer. Ele vai estar no Maracanã, num camarote, que é normalmente onde se assiste aos jogos. Do clube? Isso eu não sei te dizer. Provavelmente não, né? Tem outros camarotes, que às vezes alguns atletas vão e tal, convidados. Eu não sei. Isso eu não... Você sabe por que ele desistiu? Questão de segurança? Então, tem uma questão de segurança envolvida também, que certamente ia ser ia ser algo histórico, né? Assim, a gente ia ter imagens para sempre de um jogador... Eu te fiz a pergunta porque eu acho assim, ó, a gente não sabe a resposta ainda, beleza. Uma coisa é ele ir ao jogo num camarote do clube. A outra é ele ir num outro camarote. Eu acho que ele pode ir independente, né? Eu imagino que seja até um camarote do clube, porque o Flamengo tem mais de um camarote. Não significa que ele vai estar ao lado do presidente Rodolfo Landim, do vice-presidente Marcos Braz ou de outros dirigentes. Você lembra, uma coisa é o Flamengo ceder um camarote. Você tem ali Oi? Tá com o clube. Tá com o clube, de certa forma. Ele não vai estar a outra ele ir num camarote de uma empresa, de um amigo. Mas eu acho que ele pode estar, Rick, porque aí já vem a outra parte da notícia. Hoje, agora há pouco, o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabriel, conversou por telefone longamente com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. E, de certa forma, eles estão tentando acertar os ponteiros, jogaram uma água na fervura. As duas partes notaram que ficou ruim para os dois lados, que ficou feio para os dois lados. Que os dois lados cometeram erros nessa briga, digamos assim, desses últimos dias. E que vão tentar agora, até o fim do ano, até o fim do Campeonato Brasileiro, construir como é que eu posso falar? Um caminho melhor para que saudável. O Gabriel saia exatamente, saudável, para que o Gabriel se despeça do Flamengo de um jeito normal, como ele seria merece, né? Normalmente, como outros ídolos, o Diego Alves, o próprio Felipe Luiz, o Everton Ribeiro, esses jogadores conseguiram, de alguma forma, se despedir do torcedor de uma forma dentro de campo, com as taças, fazendo uma grande festa no Maracanã. Então, é isso que eles vão tentar construir daqui para frente. Tiveram essa primeira reunião, essa primeira conversa por telefone, o Júnior Pedroso está em São Paulo e o Marcos Braz está no Rio. Eles vão se reunir pessoalmente para tentar acertar os pontos. O Gabriel está fora do jogo porque já foi dada uma ordem, tá? Que ele não estaria nesse jogo, então essa ordem não tem como voltar atrás, não teria como voltar atrás. Mas ele não está afastado do Flamengo e provavelmente, se acertando, ele vai estar em campo na semana que vem contra o Cuiabá. Assim que a notícia foi veiculada e sem ter a apuração dos colegas, assim, o Gabigol afastado, né, por questões disciplinares, a primeira coisa que me veio à mente foi, poxa... O Gabriel tem um camarote no Maracanã. Ele tem um camarote? Ele tem um camarote. Tá. Ele tem um camarote. Você vê informações em tempo real. Então ele vai ao jogo de forma independente. Sim. O conceito do post dele está mantido. Ele vai ao jogo de forma independente. Ele só não vai na Norte por uma questão de segurança. Sim, mas o conceito está mantido. Sim. Ele vai ao jogo de forma independente. Né? O Flamengo convidando ou não, ele vai ao jogo da maneira como ele quiser. Mas quando surgiu essa notícia, né, do Gabigol afastado, a primeira coisa que me veio à mente, porque uma crítica que eu fiz ao Tite... Foi por mais que eu não acho que o Gabigol tenha sido vítima do Tite. Não acho. Acho que o Gabigol tem um ano muito abaixo. Mas acho que o Tite foi pouco inteligente ao lidar com isso, pensando inclusive no bem da equipe dele. Porque por mais problemas que tenha tido o Gabigol no ano, quando chega a reta final e você perde o Pedro, você olha para as opções que você tem e claramente o Gabigol, ainda que longe do melhor momento dele, era obviamente a melhor opção que ele tinha para escalar no centro do ataque, ou seja, de centroavante. O Tite optou pelo Bruno Henrique, o Tite optou pelo Carlinhos, ele optou por outras escolhas em detrimento daquela que era, obviamente, tecnicamente, a melhor opção do momento. E eu falei, poxa, o Flamengo está cometendo o mesmo erro, então, porque quando você vê as opções que o Flamengo tem para o jogo de hoje, o Flamengo está muito desfalcado, cara. O Flamengo perde jogadores em todas as posições e quando você olha as opções do ataque, é o momento de plugar, por favor, produção, as opções de ataque do Flamengo para hoje, é óbvio que o Gabigol seria a melhor opção para jogar no centro do ataque. Né? Michael, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Matheus Gonçalves, Lohan, nenhum deles faz o que o Gabigol faz na posição dele, de centroavante. Então o Flamengo vai optar por uma improvisação ali, que já foi usada outras vezes, beleza, mas vai tirar do jogo de hoje, já que o Flamengo ainda tem chances matemáticas de título.
Eu sei que é muito difícil, mas ele ainda tem chances matemáticas. E vai jogar até o fim do campeonato para terminar na melhor colocação possível. Quando eu vejo as opções que ele tem ofensivas, os problemas que ele tem para o jogo de hoje, é uma coisa óbvia. Você fala, óbvio que o Gabigol tinha que estar em campo. Então tem que ser uma coisa muito grave, para você ir lá e tirar a sua melhor opção de um jogo como o de hoje. E sabe qual foi a sensação? Que foi uma resposta pela entrevista que ele deu pós-jogo. Foi uma questão de vaidade mesmo. Poxa, olha a entrevista que ele foi dar no momento que o Flamengo estava ganhando um título. E se for, eu acho que é um erro enorme da direção do Flamengo. Eu acho que esse é o ponto. Se for, eu acho que é um erro enorme. E quando a gente olha os fatos que a gente estava fazendo aqui, já essa trajetória com o Eric... Aí eu acho que é um erro, cara. Eu não tenho dúvida. Aí eu acho que é um erro, porque você está pensando numa questão... A alegação não foi essa, né? A alegação foi para proteger a harmonia, o ambiente, o elenco, o Felipe Luiz. O que eu acho válido, se há, por exemplo, uma indisposição dos jogadores... Geral, né? Geral. Mas... Se ele por acaso desrespeitou, eu não sei, tá? Por isso eu digo por acaso, o Felipe Luiz na frente dos colegas, aí eu vou entender. Agora, se é meramente uma revanche... por ele no domingo ter falado o que falou, aí eu acho que é um erro. É mesquinharia. E assim... não cabe isso agora. Não, desculpa te cortar, Jéssica. Agora eles resolveram falar que ele não faz bem pro ambiente... Porque ele, no intervalo, quando ele foi sacado, ele xingou o Felipe Luiz no vestiário. Teria xingado. Teria xingado, desculpa, né? Teria xingado. Não cabe. Tá, e aí vamos pegar esse recorte do Felipe Luiz. Se ele xingou, de fato, primeiro que pode ser só uma coisa normal de vestiário. Normal, Jéssica. Mas, vamos supor que é verdade que ele xingou o Felipe Luiz. Gente, vamos até os fatos. O Felipe Luiz é o treinador que aposta nele, que recupera ele, que coloca ele para jogar em todos os jogos até ele começar a jogar bem. Ele passa a corresponder na final fazendo 2 gols, mas porque tem uma melhora crescente dele que começa num treinador que resolveu apostar nesse jogador. Então ali, pelo menos, existe uma parceria entre os dois, né? E que já teve uma discussão nesse próprio jogo. E que ficou tudo bem, imediatamente. Felipe Luiz chamando ele de moleque, vem aqui, me atende, ele respondeu, tô aqui, deixa que eu sei. Então, aí vem a questão. Foi até público, né? Não foi nem dentro do vestiário, né? Por que alguém pega de dentro do clube e vaza propositalmente para a imprensa uma discussão de vestiário? Se isso é normal, vamos supor que ela é natural, acontece na vida de jogo. Para que vazar? Aí depois usar isso como justificativa para afastar ele da partida? Então, só tem o Flamengo perdendo nessa história. O próprio Felipe já disse, ele tornou público, né, que ficou meses sem falar com o Gabigol. O que eu fiquei sabendo é que foi por causa daquela decisão da Supercopa contra o Atlético Mineiro na Arena Pantanal, que o Gabigol não bate pênalti, que ele quer bater o decisivo. E o Felipe ficou louco com aquilo, tiveram uma discussão ali, ficaram estremecidos e tiveram outras discussões e viveram entre tapas e beijos, como o próprio Felipe já tornou público. Domingo, depois do jogo, a imagem que a gente tem para mostrar é de muito amor entre os dois. No pódio, né? Já no pódio, né? No momento ali da celebração e da alegria, a gente vê um abraço... acalorado, né? Assim, olha lá. De parceria, né? Assim, insisto, não sugere uma imagem de um técnico que fala, com esse aqui eu não conto mais, com esse aqui eu não quero mais. Olha só. Teria que ser muito bom ator para fazer isso no domingo e na terça-feira pedir o afastamento do atleta. E não pediu mesmo, de fato não pediu. Teria que ser muito bom ator para fazer isso, né? Não é possível que ele faz mal para o ambiente. Possível isso, cara. Eu vou trazer uma informação de quando eu participava, principalmente da época de São Paulo. Eu já vi diretor pagando para a torcida, para gritar, para vaiar, para xingar o jogador, porque ele não tinha como mandar embora por justa causa, porque não era isso que era a situação, e a torcida corroborava com essa situação. Então, não tem como, Rizek. Eu não sei dos fatos, estou com o Eric, a gente está aqui trazendo algumas coisas que a gente imagina que tenha acontecido, mas não dá. Não dá para aceitar esse tipo de punição, dizendo que agora o Gabigol faz muito mal para esse elenco do Flamengo. E ainda mais por essas imagens que a gente acabou de ver. Dando um abraço acalorado no Felipe, eu não sei quem era o rapaz ali, deve ser alguém do staff ali, da comissão. Enfim, não dá. Cara, o Gabriel, ele pode ter, de fato, uma personalidade mais individualista mesmo, mais egoísta. A gente sabe como é que funciona isso. No ambiente de 40, 50 pessoas, são diversas personalidades. E talvez alguns jogadores possam se sentir eventualmente incomodados com alguma atitude aqui, outra ali, como o próprio Felipe ficou incomodado aquela vez. Mas daí a dizer que ele é uma maçã podre, né, na cesta, né, e vai contaminar tudo,
Essa foi a narrativa que se vendeu para a imprensa. Quando você afasta um atleta porque ele causa problemas na harmonia, ele é uma laranja podre, uma maçã podre no cesto, né? E até então, o que a gente tem é que há realmente muitas vezes uma coisa assim com o Gabriel, mas ele podia ser mais de grupo, podia ser um pouco mais aqui, um pouco ali, mas assim, o cara está há 6 anos dentro do Flamengo, como disse o Rick. Só agora perceberam isso? Só agora ficou feia a situação? Só agora é incontrolável o Gabriel dentro do grupo? Então, esse é um ponto que a gente precisa analisar e que as pessoas em casa precisam criar o senso crítico delas. Assim, eu, de fato, assim, hoje, Rizek, não é ficar em cima do muro, mas eu acho que os dois lados erraram e que só quem saiu machucado nessa história foi o torcedor do Flamengo, tá? Então, assim, eu não tenho opinião quem está certo, quem está errado, não vou aqui querer opinar quem está certo, quem está errado. O que eu acho é o que a gente está vendo, são esses fatos todos que a gente está passando para o nosso público que está nos assistindo. Eu opino que o lado certo dessa história, se é que existe isso, o lado certo, né? Porque você tem sempre versões, sempre pontos de vista, mas eu opino que se existe um lado certo dessa história, seria o do Felipe Luiz. Eu não sei se depois do jogo o Felipe vai ter interesse, por exemplo, em tornar público o que ele pensa dos fatos, ou se ele vai se preservar e vai dar aquela... Ele tem sido muito claro nas entrevistas sempre, ele não deixou pergunta sem resposta até agora. Então, eu estou muito curioso, eu acho que a entrevista do Felipe se tornou tão importante quanto o próprio jogo hoje. Assim, eu estou muito curioso de saber qual a posição dele, o que ele vai falar, se ele vai dizer o que realmente pensa sobre o caso, e vou entender se ele optar por não falar também, se ele se preservar e dar aquela resposta protocolar. Esse é assunto da direção, não cabe a mim, vou entender. Agora, estou muito curioso, eu acho que o troca de passes hoje, que vai mostrar isso ao vivo, ganha um peso no pós-jogo, assim, pra gente saber o que o Felipe... Mais até do que o jogo, propriamente. É o que eu tô falando, eu acho que o Felipe, por causa do Flamengo, né, porque o Galo tem que ganhar o jogo. Claro. Eu acho que a posição do Felipe, se ele quiser externá-la, e vou entender, se não quiser, insisto, ela se torna muito relevante hoje. Mas ele foi exposto nessa história, né? Felipe, você acha? Foi muito exposto nessa história. Quando surge essa informação de que o Gabigol foi afastado porque discutiu com o treinador... Se é para proteger o Felipe, ele está no meio da história... Tá, ele foi colocado no meio dessa fogueira, sabe? E talvez agora a tentativa de acalmar um pouquinho é justamente para preservar um pouco o treinador. Agora tem um ponto que eu acho que é fundamental, não sei se vocês vão concordar comigo, que é o jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Na minha opinião, eu acho que ninguém da diretoria do Flamengo, que claramente essa diretoria não fez nenhuma força mais para o Gabriel continuar no clube, né? Dando a ele 1 ano de contrato só, é quase que falando assim, a gente não quer mais a sua permanência aqui e tal. Ninguém da diretoria imaginasse que a final passaria pelo protagonismo do Gabriel. E esse protagonismo do Gabriel no primeiro jogo da final trouxe à tona todas essas questões que estavam debaixo do tapete. Porque se o Gabriel faz um jogo normal, o Flamengo ganha de 2-1, 3-1, ele participa de um gol e outros 2 jogadores fazem 2 gols. E, enfim, brilham mais, o Arrascaeta faz 2 gols e o Gabriel só 1, enfim. Mas o Gabriel foi o grande nome da decisão. A gente deu nota 10 para ele aqui na segunda-feira retrasada. Ou seja, a torcida gritou, o Gabigol voltou, o Gabigol voltou. O Felipe Luiz fala... O Gabriel nos deu uma grande vantagem para a final. A conquista do título da Copa do Brasil, pelo menos nas finais, passou pelo Gabriel, gente. Sem dúvida. Querendo ou não querendo. E eu acho que isso, nos corredores do poder rubro-negro, isso não estava sendo mais cogitado. Até porque ele não vinha dando boas respostas em campo. E olha que aí trouxe toda essa coisa que estava... Adormecida, a mágoa do Gabriel, a diretoria, e aí virou um vulcão incontrolável. E foi essa gestão que trouxe o Gabigol, ou seja, o sucesso do Gabigol poderia ser também o sucesso dessa gestão. Foi ela que lá em 2019, quando não conseguiu contratar o Pablo, porque isso foi amplamente divulgado à época, trouxe o Gabigol do Santos. E, sinceramente... E deu um tamanho pro Gabriel que até então ele não tinha tido na carreira. Exatamente. Eu acho que o Gabigol já se demonstrava um jogador de muito futuro no Santos. Mas, cara, ninguém imaginaria que ele se tornaria no Flamengo um dos maiores nomes da história do clube, como de fato ele é hoje, né? E presta atenção, a gente está vendo esse abraço, né? Esse momento de felicidade entre o comandado e o comandante. Olha essa fala. Não, muito boa. Em todo momento ele exaltou a importância do Gabigol para a instituição Flamengo. Isso, para mim... assim, até me emociona, porque realmente é isso, o Gabigol é isso. E dá a impressão de que ele precisa ser protegido do Gabriel? Ou que o Gabriel é uma maçã podre? O que você acha que vai acontecer na entrevista pós-jogo? Não sei. Você acha que de repente vão falar assim, o Felipe não fala sobre o tema, ele fala o que quiser?
De verdade, eu não sei. Cara, o troca de passes, vocês vão mostrar isso ao vivo, né? Seu troca de passes. Hein, Felipe? Hein? Vocês vão mostrar isso ao vivo hoje, né? Vocês vão mostrar isso ao vivo, né? A gente vai agora ao Maracanã conversar com a repórter Júlia Guimarães, que está no palco onde hoje a gente pode assistir uma cena para a eternidade, que é o Gabigol no camarote pessoal deles, assistindo a um jogo, já que no campo mesmo... Meio César no Coliseu, né? Pode ser, já que no campo mesmo ele não pode. Júlia, boa tarde a você, bem-vinda ao Seleção. Oi, Rizek, obrigada. Boa tarde para você também, para os amigos aí do estúdio e quem está em casa. Pois fica essa pergunta, né? O torcedor está curioso para saber quem vai na Norte. O Gabigol falou, vocês mostraram a nota do Gabigol aí, né? Que foi divulgada ontem. A Norte, que ele citou que vai encontrar, estaremos juntos na Norte, é aquela parte ali, ó, arquibancada atrás daquele gol do lado de lá. É onde a curva ali atrás do gol, né? É onde ficam concentradas as principais torcidas organizadas do Flamengo. Na nota... diz que vai ficar junto com a torcida, mas como você mesmo citou, né, Rizek, ele tem um camarote aqui no Maracanã. Então, a gente fica imaginando também o caos que seria a questão da logística do Gabigol ficar no meio da torcida. Então, a expectativa é grande para que ele venha aqui para o Maracanã, mas mais tarde só na transmissão do Premier que a gente vai descobrir onde o Gabigol vai ficar e nos próximos dias, nas próximas semanas também, né? Enfim, a gente vai também descobrir como vai ser essa história do Gabigol, né? Nesse restante de temporada, sem contar com o jogo de hoje que ele está afastado, né? O Flamengo tem mais 5 jogos para disputar nessa temporada. Será que ele vai voltar a vestir a camisa do Flamengo? Será que vai ter uma partida de despedida? Enfim, nas reuniões aí entre representantes do Gabigol e também diretoria do Flamengo, a gente vai descobrir o desfecho disso tudo. Sobre o jogo de hoje, além do desfalque do Gabigol, o Felipe Luiz não vai ter outros jogadores ali por diversos motivos, por convocações, por lesões e também por suspensão. Eu tenho aqui a listinha dos desfalques. Convocados para essa data FIFA de agora: Léo Ortiz, Gerson, Plata e Varela vão disputar as eliminatórias por suas seleções. Aí tem os jogadores que estão no departamento médico: Pulgar, De La Cruz, o Carlinhos e o Arrascaeta. O Arrascaeta, inclusive, né, depois da final da Copa do Brasil, ele disse que vai passar por uma cirurgia, uma artroscopia no joelho. Ele vinha atuando com muita dor, então vai aproveitar essa reta final de temporada, o início do ano que vem também, para começar 2025 recuperado e 100% fisicamente, né, para uma temporada de 2025 que vai ser muito importante para o Flamengo. E aí, o Alan está suspenso, é um outro desfalque para o jogo de hoje também. O provável time do Flamengo deve vir com uma escalação ali com 3 zagueiros. A gente vai mostrar o campinho. Tem o Rossi no gol, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Wesley, Everton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e ali na lateral esquerda, pelo lado esquerdo ali, o nosso querido Fred Gomes, setorista do Flamengo no GE. Globo, já adiantou que vai ser o Alexandro. Tem a opção também ali do Ayrton Lucas, mas o querido Fred Gomes falou então que vai com o Alexandro. E aí a dupla de atacantes mais à frente, Michael e Bruno Henrique. Esse é o provável Flamengo para enfrentar o Atlético Mineiro hoje à noite. Arquibancadas certamente estarão lotadas, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos e a taça da Copa do Brasil vai estar aqui para que os torcedores, né, possam comemorar a conquista do pentacampeonato da competição junto com os jogadores. E o que não falta, né, gente, é notícia no Flamengo, além de Gabigol, enfim, Bruno Henrique, conquista da Copa do Brasil. Tem o mercado também, agora fim de ano, né, a janela de transferências vai abrir em breve. Os clubes de fora já estão de olho em jogadores do Flamengo. E para encerrar aqui a participação, eu vou falar de um interesse do Jorge Sampaoli, que é atualmente técnico do Rennes, da França. Ele que foi técnico do Flamengo no ano passado, né? Ele pediu a contratação de 2 jogadores do Flamengo. O Gerson trabalhou com o Sampaoli também no futebol francês, no Olympique de Marseille, foi muito bem sob o comando dele lá. Foi uma fase muito boa do Gerson lá no futebol europeu. E também o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno foi alvo do Rennes na última janela de transferências. O Flamengo recebeu uma proposta de 14 milhões de euros pelo zagueiro. Essa proposta foi recusada. Agora, então, o clube francês volta as suas atenções ao zagueiro e também ao Gerson, a pedido do Sampaoli. Não teve proposta ainda, a janela não está aberta, mas as coisas devem se intensificar, quem sabe aí nos próximos meses. A gente vai ficar de olho. Então é isso. Noite de muita festa para o torcedor do Flamengo, certamente aqui no Maracanã, e a gente vai ver como é que vai ser a situação do Gabigol por aqui também, gente.
Obrigado, Júlio. Ou seja, o São Paulo segue atrapalhando o Flamengo, mesmo agora do lado de fora, né? Se tirar o Gerson do time. Bom, pela apuração do Eric, o Gabigol volta a jogar. O que me deixa curioso sobre esse anúncio também. Tiramos só do jogo do Galo. Agora ele já está apto para jogar de novo. Já aconteceu outras vezes no clube, né? Sim, com o próprio Gabigol. Com o próprio Gabriel, com o Pedro, aquela vez quando foi agredido lá pelo preparador físico do Sampaoli. Para mim não vai ser nenhuma grande surpresa. Até porque o Gabriel treinou ontem. Se fosse algo tão sério, o Gabriel não teria ido treinar ontem, por exemplo. Verdade. Teria sido afastado do treino. Ele treinou e depois do treino a decisão da diretoria de tirá-lo do jogo, né? Então, e como houve já essa primeira conversa entre o representante do Gabriel, o Júnior Pedroso, com o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, a tendência é que as coisas deem, né, água na fervura e ele volte. E o fato dele não ir à arquibancada também, eu acho que está dentro desse contexto. Vamos tirar daqui, você cede aqui, a gente cede ali e vamos tentar arrumar um caminho melhor para esse fim de ciclo, né? O Martim Fernandes, hoje no Redação, estava ao vivo e ele falou assim, digitem aí nos sites de busca, né? Flamengo afasta Gabigol. A gente fez isso e, de fato, a gente vai chegar a um resultado bem numeroso dessa busca que a gente mostra para vocês agora as polêmicas que já envolveram o Gabigol desde que ele chegou ao clube. A primeira delas não dá um afastamento, mas abalava a imagem dele, porque no meio da pandemia o Gabigol cometia um duplo problema. Frequentar um cassino ilegal e, em plena pandemia, se misturar a pessoas quando a aglomeração não era tolerada, digamos assim. Depois, ele manda o Tite tomar suco de caju e, para o azar dele, na comemoração do título da Libertadores, vai ter o Tite como técnico no futuro. Discutiu com o Marcos Braz no intervalo de Flamengo e Fortaleza por causa do gramado do Maracanã, quando ele se machucou e foi afastado por isso, entendendo que ele desrespeitava um superior. Os torcedores protestaram porque ele tinha feito uma festa após a eliminação na Libertadores de 23. Aí, desculpa, acho que não é problema algum dele fazer uma festa, mas ele fez e os torcedores não gostaram. Foi suspenso por uma tentativa de fraude em antidoping em março de 24 e o comportamento dele, por mais que seja inocente, é o que levou a todos os problemas que ele tem nesse momento, ligados ao exame antidoping. Foi fotografado usando uma camisa do Corinthians, que primeiro ele disse que era só uma montagem, depois ele falou que não era a intenção de divulgar a imagem, ele estava na casa dele e a imagem vazou e desagradou a direção do clube, até porque naquela época o Corinthians queria abertamente contratar o jogador. Fez com que ele perdesse a camisa 10 do Flamengo, inclusive, esse episódio. Fez com que ele perdesse a camisa 10. Teve também lá o post do Zico, que não foi... quando o Zico fez aniversário, ele fez um post que entenderam o Gabigol estava querendo se colocar acima do Zico. Polêmica é o que não falta. E, de fato, ele tem alguns afastamentos mesmo já pelo Flamengo e depois voltou a jogar. O Gabigol não é um cara fácil, né? Não. Ele não é um cara fácil. É um pacote. Personalidade forte. O Eric falou uma boa palavra. É um pacote. É um pacote. Contratar o Gabigol é contratar um pacote. Mas esse é o cara que muda jogo. Esse é o cara que muda uma final. Esse é o cara que ergue a taça. Então, qual é o clube que olha para um jogador assim e diz, poxa, tá tudo bem, ele vai nos estressar, mas ele é o cara que em campo ele vai fazer. Numa final ele vai fazer 2 gols. Então, é um pacote. Talvez tenha alguém que não queira mais aquele jogador que cumpre mais as ordens, que seja mais regrado. Pode ser, é uma escolha de cada instituição. Mas é inegável como ele é o cara no Flamengo. Ele chegou num patamar de idolatria muito alto. E está no pacote dele ser um cara assim, difícil, um cara polêmico, um cara que tem essa personalidade, que vai fazer o que dá na cabeça dele, que ele realmente tem vontade de fazer, que chega depois de um título e dá uma entrevista tão forte como aquela. Como é difícil a gente ver hoje um jogador que fala sinceramente o que está pensando, o que está sentindo, o que aconteceu. É uma história que se arrasta há mais de um ano, essa história do Gabigol e renovação do Flamengo. E ele teve a coragem e a sinceridade de chegar depois de uma final e dar aquela entrevista. E não estou aqui dizendo que foi certo o que ele falou, concordo com o que ele disse. Mas ele, pelo menos, é um cara com muita coragem. E acho que isso tem o seu valor, sabe? Eu acho Se tivesse que apontar um erro dentro desse processo todo cometido pelo Gabriel de domingo para cá, que eu acho que foi uma bobeira que ele poderia ter melhor trabalhado, a entrevista faz parte do contexto, como você falou. Ele está no campo, o repórter, o Bruno Cortes, vai lá, provoca a resposta, pergunta. Ele, no calor da emoção, falou, premeditado ou não, falou que não ia ficar no clube, que era a última final dele. Ele já tinha postado 2 coisas de última dança durante as semanas que tinha postagem pronta para depois da final. E aí é que está o ponto para mim. Eu acho que o erro dele foi quando ele, logo depois da final, ele começa a alimentar essa saída dele, sabe?
É uma foto dele com aquela camisa com a frase do Adriano, é o vídeo dele lançando um canal dele com a música do Tim Maia, Me Dê Motivo e tal. Então, eu acho que essa parte, pós-jogo... Foi demais. Eu acho que ele poderia ter evitado. Mas ele não quis evitar, né? Então, é isso. Então, ele não quis. Não quis, exato. Eu acho que ele poderia ter administrado melhor isso. Nem que tivesse feito na terça, ontem, ou amanhã, depois do jogo de hoje, sabe? E diluindo durante a semana. Porque aí, assim, de fato, ele tomou muito protagonismo para ele no pós-jogo. Eu acho que a entrevista em si não seria o suficiente para tomar esse protagonismo todo. Agora, é a cabeça dele também. Quem sou eu para dizer o que ele tem que fazer ou não? Eu fosse no lugar dele, não teria feito. Eu teria diluído mais isso, sabe? Eu teria feito de forma mais suave. Mas... também, eu falo por mim, eu não estou na pele dele, o que ele passou nos últimos meses. Isso pode ter feito com que ele estivesse muito engasgado também. Muito e aí é uma questão de ser humano, assim, a gente não sabe como cada ser humano funciona em cada ambiente. A impressão né? é que estava engasgado, né? Exatamente, Fala, a gente não sabe o que passou. O que ele passou por esse processo até ele fazer o que ele fez. Não dá para saber. E aí é que a gente é ser humano, a gente não tem, pelo menos eu não tenho sangue de barata. Na hora que eu tiver minha oportunidade de falar o que eu quero e fazer o que eu quero para demonstrar que eu também estou aqui, eu tenho minha grandeza, eu também faria. Não estou dizendo que ele está certo, pelo amor de Deus. Não estou do lado do Gabigol, até porque eu não sei quais são uma questão de empatia os motivos. Do ser humano, exatamente. Né? A gente não sabe. Mas eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu até ele chegar nesse estupim, nesse limite. Não dá para saber. E aí é a hora dele de ter sido o protagonista da primeira final, de já ter quase sempre a certeza de que ele não permaneceria mais no clube, da forma como ele vinha sendo tratado, principalmente pela diretoria do Flamengo. Ah, não, peraí, agora é minha hora então, agora também eu vou falar o que eu quero porque eu já estou engasgado. Não estou dizendo que ele está correto, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que talvez a gente não saiba o que aconteceu para ele chegar a fazer o que ele fez. Então vamos voltar à sugestão do Eric lá no começo do programa e seguir os fatos. Vamos trazer apenas fatos do que a gente sabe que é a temporada Gabigol. Por causa de um problema de comportamento dele, insisto, não estou dizendo se ele é inocente ou culpado de fraudar o exame antidoping, isso quem vai julgar é a justiça. Mas a gente sabe que o comportamento dele foi inadequado e o comportamento dele o levou aos problemas que hoje ele responde. E aí ele perdeu 9 jogos no início do ano por causa disso. Ficou fora por 9 jogos, né? E ele participou de 35 dos 67 jogos do Flamengo na temporada, ou seja, ele ficou de fora da metade da temporada do Flamengo. Com o Felipe e com a lesão do Pedro, ele volta ao protagonismo com tudo. Participa como titular de 7 dos 9 jogos do Felipe no comando. Inclusive, assim, a coisa mais radical que faz o Felipe quando assume, no sentido de mudar completamente o que vinha fazendo antes, é dar a titularidade ao jogador. Que mesmo com a lesão do Pedro, não era titular com o Tite. Né? Então, e aí se torna o grande protagonista da final. Eu acho que o Gabigol, independentemente dos erros do Tite, que entendo ter mandado mal nessa história, ele tem muita culpa no cartório, pela pior temporada dele com a camisa do Flamengo. Eu não acho que o Gabigol seja uma vítima da temporada. Eu acho que o Gabigol tem muita culpa. Embora eu reconheça que o Tite não soube lidar com isso e foi pouco inteligente, inclusive visando ao bem da equipe dele, eu acho que o Gabigol tem muita culpa para chegar no ano dele e ser um ano muito atípico. Porque até então o pior ano dele tinha 20 gols. Né? Você fala, o ano pior do Gabigol era um ano de 20 gols com a camisa do Flamengo. E esse é um ano atípico, é um ano de só 7 gols, é um ano de 24 partidas no banco de reservas, só 11 como titular. No entanto, já que o Gabigol é um pacote, a gente tem que dizer o seguinte, muita gente deseja esse pacote. Só o que a gente já sabe, assim, de informações públicas, né? Só o que a gente já sabe de decisões públicas. Corinthians quis o Gabigol. Palmeiras fez uma proposta para o Gabigol, entregou um pré-contrato para ele que ele não quis assinar. Estudou uma troca pelo Dudu. Cruzeiro quer o Gabigol. Ontem, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, entrou ao vivo aqui no programa para dizer que fez uma proposta oficial ao Gabigol e que o Gabigol não respondeu ainda ao Santos porque disse que não sabe onde vai jogar, ou seja, para o Santos não está selada a ida do Gabigol para o Cruzeiro. O Santos está na parada e tem também a possibilidade de Arábia Saudita. Então, o Gabigol é um pacote que traz coisas boas e ruins e um pacote bombástico, barulhento.
e que muita gente já demonstrou interesse nesse pacote. E aí o que pesa mais, né? O próprio Flamengo, que ofereceu um ano de contrato. Então, ó, Flamengo quis Gabigol em 25, Corinthians, o Flamengo não retirou o contrato. Exato, né? Exato. O Flamengo quis continuar com esse pacote. Corinthians, Santos, Palmeiras e Cruzeiro. Só o que a gente sabe de times que tentaram esse pacote, que quiseram esse pacote para 25. E que tem condições de bancar esse pacote também financeiramente, né? Agora, aí a gente tem que pesar. Pesa mais a parte negativa do Gabigol ou pesa mais do que ele faz em campo? E não é à toa que ele é ídolo. Ele fez essa direção ser vencedora no Flamengo. Acho que esse é o ponto. Tudo bem, quando a gente olha as duas temporadas... Ele é o rosto dessa era, cara. Ele é o rosto dessa era. Quando a gente olha o nome dessa era. Os números do Gabigol nas últimas 2 temporadas, ele decai de rendimento. Isso dá o direito da direção do Flamengo não querer contar com o Gabigol por mais do que um ano, apenas o ano que vem, fazer um contrato diferente, pensar num outro salário, enfim, dá esse direito. Mas quando ele traz as informações que ele ficava sabendo as coisas por fora, por podcast, como ele disse na entrevista, eu acho que é o tratamento com esse ídolo que tem desagradado o Gabigol. E por mais que ele seja difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa que às vezes tumultua o ambiente, ele é o cara que fez essa gestão ser vencedora. Ele colocou muita taça no armário. Não foram poucas e não foram estaduais, foram taças pesadas no armário. Isso tem um valor. Sentindo que você também apostaria nesse pacote. É porque o jogador em campo, o protagonismo é dos jogadores no futebol. E não das gestões. A gente está há 50 minutos falando do Gabriel. Só por isso você vê o tamanho que ele tem hoje no futebol brasileiro e por isso tantos clubes o querem, né? A capacidade de mobilização que o Gabriel tem. A gente e outros programas imagino que estejam fazendo a mesma coisa em outras emissoras e ontem também foi assim. São 50 minutos falando de um atleta. Então, ele é um cara muito grande hoje no nosso futebol interno, né? Ele é um nome muito representativo. E um ponto que me ocorreu aqui rapidinho para passar para você, Rick, é a questão do ambiente interno do Gabriel. O Flamengo passou por 9 ou 10 técnicos diferentes nesse ciclo, né? Se a gente for pensar, Abel, Jorge Jesus, Domenech, Renato, Rogério, Paulo Souza, Vitor Pereira, Sampaoli. Dorival, você contou? Dorival e Felipe, são 10, né? 10. E Tite? 10. Eu tinha contado o Dorival, 10. 9 não tiveram problema com o Gabriel, de afastar o Gabriel. Os problemas do Gabriel sempre foram com a diretoria. Nenhum técnico tirou o Gabriel por problema de disciplina, por não treinar, por fazer corpo mole em jogo. A gente não noticiou isso nesse pacote. Verdade, fato. Nenhum técnico teve... O único técnico que teve problema com o Gabriel foi o Tite. E o problema não foi dentro do Flamengo, foi fora. Foi por causa da seleção, na verdade. Quando o Tite chega, já tem um problema com ele, uma animosidade, uma falta de simpatia de ambas as partes. Então, isso também precisa ser levado em conta. Se ele foi chato, se ele foi reclamão, se ele era mais ou menos egoísta, o fato é que nenhum técnico teve publicamente um problema sério com o Gabriel a ponto dele ser afastado por brigar com o técnico. Fato. Não, a minha indagação é a seguinte. Se nesse momento o Gabigol está trazendo tanto problema para o Flamengo, por que o Flamengo ainda não tirou, então, esse contrato de um ano? Não quero mais. O Gabriel fez isso, fez aquilo, foi bom, foi ótimo, foi maravilhoso. Vai terminar o contrato dele agora e ponto, acabou. O Gabriel não faz mais parte do planejamento do Flamengo. Então, isso me dá dúvida. É um pacote tão ruim assim, mas eu quero mais um ano? É estranho, né? É um pacote ruim, tá fazendo mal pro nosso elenco, é um barulhento dentro do nosso elenco, traz algo negativo pro nosso elenco, mas eu quero mais um ano esse pacote. Não dá pra entender isso aí. Cara, e sabe o que eu acho fascinante desse personagem? Cara, é um personagem fascinante, né? Fascinante. Eu, por exemplo, assim... E você frisou bem que não é vítima também do processo. Não acho. Ele também cometeu os erros dele nesse processo todo, né? Porque, às vezes, quando a minha última fala, parece que eu estou defendendo o Gabriel. Eu não estou defendendo, estou mostrando aquela coisa. Estou dando fatos para que as pessoas possam criar o senso crítico delas. Claro. Esse cara tem uma energia, ele tem uma áurea, uma coisa tão grande. Por exemplo, eu não acho o Gabigol um craque, não acho. Acho que ele tem várias deficiências técnicas como jogador. Ele é um exímio finalizador, exímio. Né? Ele faz isso como poucos. Não tem drible, não tem muito jogo aéreo. Questão física com ele, ele é um centroavante que evita muito contato. Eu acho o Pedro mais jogador que ele. Por exemplo, eu e a seleção brasileira, que vem apostando muito mais no Pedro do que nele.
Mas o cara tem um negócio, assim. Ele nasceu para ser protagonista, Luiz, né? cara. Felipe Luiz falou, ele tem gol. E gol é um negócio que custa caro no futebol. Isso, ele tem um, assim, ele nasceu para ser protagonista, cara. Ele é muito decisivo, ele é muito decisivo. E é um personagem muito barulhento mesmo, cara. E aí você entende, porque um clube não é só você avaliar valências técnicas ou não de um jogador, né? Um clube de futebol, para contratar um jogador, decide muita coisa. Aí você vê o desempenho do Gabigol em finais, poucos jogadores, não é nenhum exagero falar isso, poucos jogadores no futebol têm o histórico que esse cara tem em finais, cara. Inclusive, tem jogadores muito mais talentosos que o Gabigol na história desse esporte que não conseguiram chegar nem na metade do que ele fez em final. Então, a personalidade conta muito no futebol, Rick. O Rick vai poder falar mais sobre isso. É como a gente olha, vou fazer aqui um paralelo de alguém que ainda tem muito a provar, tá, gente? Não estou colocando eles no mesmo em pé de igualdade, mas o que é o Endrick? O Endrick entra 10 minutos finais de uma partida e faz gol. Entra no Real Madrid, faltando 5 minutos para acabar a partida, vai lá e faz gol. E, e marca seu nome, entra num jogo de seleção brasileira contra um adversário dificílimo e marca gols. O futebol ele tem essas histórias que vão além do que a gente consegue explicar com os dados ou com a inteligência toda que tem de perfil para analisar um jogador. E o Gabigol é esse cara que foge da regra, ele é o cara que tem a estrela e que em campo vai fazer a diferença. Cara, eu acho que eu, como treinador, eu acho que o Gabigol ele melhoraria o seu rendimento dentro de campo com 2 atacantes. Ele mais leve, mais solto, não centralizado como 9 de costa, sem espaço. Como ele fez algumas vezes no Flamengo há muito tempo atrás, ele e o Pedro jogava, né? Com o Dorival. Com o Dorival. Isso porque assim, eu não vejo o Gabigol de 9, sou sincero. Eu não vejo o Gabigol de costa, fazendo parede, pivô, não vejo. Mas quando ele tem liberdade de movimentação, o que ele abre de espaço, o que ele potencializa o entorno dele, o que ele dá de oportunidade para quem está próximo dele, até para quem está com a bola, é absurdo. Então, assim, para mim, eu discordo um pouco do Rizek, que eu acho ele um craque nessa função de segundo atacante. Para mim, ele é diferenciado por tudo aquilo que eu listei assim. De 9 eu não gosto. De 9, para mim, ele fica muito limitado a ser um grande finalizador. Diferenciado eu concordo. Eu só não uso a palavra craque para ele. Eu acho o Pedro mais jogador que ele, por exemplo. Nessa posição também acho, não tenho dúvida. Como 9, não tenho dúvida. Para mim, o Pedro é bem acima do Gabigol. E tô com você, mas se deixar ele flutuar, se deixar ele como segundo atacante, movimentando, abrindo espaço, potencializando, para mim ele é craque. Um cara que é pretendido por Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Santos e Flamengo. Né? É óbvio que ele é uma marca. É óbvio, pacote, né? Não, e o ídolo, né, cara? Assim, e também é um grande ídolo, cara, assim, carismático, né? Ele é um ídolo, sou fã cara. Do Gabigol, assim, um grande personagem, cara. Um personagem gigante na história do futebol brasileiro. Já. E a carreira dele ainda está em andamento, né? Ainda está em andamento.